Em algum momento da vida, todos nós fomos pequenos demais para os nossos sonhos. Esse vídeo é sobre um anime que me marcou, e eu sei que marcou você também. Haikyuu nunca foi sobre vôlei, e talvez seja por isso que tantas pessoas choram assistindo. Porque no fundo, aquele anime nunca falou sobre quadras, saque ou bloqueios. Ele falou sobre gente, sobre medo, sobre crescer, sobre a dor silenciosa de não se sentir suficiente em um mundo que parece exigir gigantes. E talvez a parte mais assustadora seja perceber que em algum momento todos nós fomos o Hinata. Pequenos diante da vida, pequeno diante dos outros e pequenos diante daquilo que sonhávamos ser. Existe algo profundamente humano em Haikyuu, porque ele entende uma coisa que muitos animes esquecem. A vida não é feita apenas de vitórias. Ela é feita do caminho doloroso entre querer ser muita coisa e perceber que talvez você nunca seja bom o suficiente para alcançá-la. Mas mesmo assim, continuar. E talvez seja isso que transforma Haikyuu em algo tão especial. O anime não tenta criar heróis inalcançáveis. Ele cria pessoas quebradas tentando encontrar um motivo para continuar pulando. Hinata Shoujo é a representação viva disso, porque a história dele não começa com talento, não começa com dom, não começa com grandeza. Começa com ausência. A ausência da altura, da experiência, de apoio, de oportunidades. E ainda assim, ele escolhe sonhar. Você percebe o quão absurdo é? O mundo inteiro ensinando alguém a desistir. E mesmo assim, essa pessoa continua acreditando. Talvez seja por isso que tanta gente se conecta emocionalmente com Haikyuu sem nem entender exatamente o motivo. Porque o anime toca naquela criança que ainda existe dentro da gente. A criança que queria ser astronauta, jogador, cantor, artista, escritor. A criança que acreditava que podia mudar o mundo. Mas que aos poucos foi ouvindo frases como: isso não dá futuro, tem gente melhor, você não nasceu para isso, seja realista. Então crescemos. E quando crescemos, começamos a matar nossos sonhos antes que o mundo precise matá-los. Tsukishima representa isso perfeitamente. Ele é o garoto que aprendeu cedo demais que se importar dói. Por isso age com sarcasmo, por isso parece distante, por isso trata tudo como se nada tivesse importância. Porque quando você finge que não liga, perder não destrói você completamente. E quantas pessoas vivem assim? Quantas pessoas riem daquilo que amam porque têm medo de tentar de verdade? Quantas pessoas se tornam frias apenas porque um dia acreditaram demais em alguma coisa? Haikyuu entende a psicologia de uma forma assustadora. Existe um estudo muito famoso da psicóloga Carol Dweck sobre mindset fixo e mindset de crescimento. Pessoas com mindset fixo acreditam que nasceram limitadas, que talento define tudo, que fracasso significa incapacidade. Já pessoas com mindset de crescimento entendem que a habilidade pode ser construída. E Haikyuu inteiro gira em torno disso. Os personagens estão constantemente encarando seus próprios limites. Não apenas físicos, emocionais. Kageyama, por exemplo, talvez seja um dos personagens mais tristes do anime, porque ele representa algo que quase ninguém fala: a solidão das pessoas talentosas. Desde pequeno ele aprendeu que precisava ser perfeito, aprendeu que errar afastava pessoas, aprendeu que confiar nos outros
era perigoso e lentamente virou alguém incapaz de jogar junto. E isso é muito real. Pessoas cresceram acreditando que depender dos outros era sinal de fraqueza. Então carregam tudo sozinhas, problemas sozinhas, dor sozinhas, até os medos. Até que um dia elas quebram. Mas o vôlei Haikyuu ensina algo poderoso. Você não consegue vencer sozinho. E não importa o quanto bom você seja, no vôlei você não pode segurar a bola por muito tempo. Você precisa passar, confiar, levantar alguém para que outra pessoa brilhe. E talvez seja uma das mensagens mais bonitas do anime. A vida para quando tentamos carregar tudo sozinhos. Talvez seja por isso que tantas pessoas estejam cansadas hoje. Porque crescer virou uma competição silenciosa. Todo mundo se comparando, todo mundo correndo, fingindo estar bem. As redes sociais transformaram a vida em um campeonato invisível. Quem ganha mais? Quem é o mais bonito? Quem produz mais? Quem conquista mais cedo? E no meio disso tudo, muita gente começa a se sentir insuficiente. Mas Haikyuu olha para essas pessoas e diz: você ainda pode pular. Mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo com medo. E isso é lindo. Existe uma cena específica em Haikyuu que destrói muita gente emocionalmente sem precisar de drama exagerado. As derrotas. Porque diferente de muitas obras, Haikyuu respeita o fracasso. Os personagens perdem. E o mundo continua. Não existe música milagrosa salvando tudo. Não existe roteiro protegendo ninguém. Eles apenas perdem. E choram. E levantam depois. Talvez seja justamente isso que faça doer tanto. Porque isso lembra a vida real. A entrevista que não deu certo, o relacionamento que acabou, a amizade que morreu, o sonho abandonado, a oportunidade perdida. A vida adulta é cheia de despedidas silenciosas, e Haikyuu entende isso. E existe algo profundamente melancólico na juventude retratada no anime. Porque todos aqueles personagens sabem, mesmo sem falar, que aqueles dias vão acabar. Os treinos acabam, os campeonatos acabam, a escola acaba. As tardes com os amigos acabam. E talvez crescer seja aprender a conviver com o fato de que os melhores momentos da nossa vida acontecem enquanto não percebemos que eles não são especiais. Quando somos crianças, acreditamos que tudo será eterno. As amizades, os finais de semana, as risadas, os sonhos. Mas o tempo passa devagar demais para as crianças e rápido demais para os adultos. E um dia, você percebe que já viveu pela última vez várias coisas importantes sem saber. A última brincadeira, o último abraço inocente, o último dia em que alguém ainda estava ali. Haikyuu transforma essa dor em poesia. Porque o anime entende que juventude não é apenas felicidade. Juventude também é medo. Medo do futuro, de falhar, de não encontrar um lugar no mundo. Kema representa perfeitamente isso. Ele é cansado, introvertido, socialmente distante, mas aos poucos percebe que algumas pessoas fazem o esforço de viver valer a pena. E isso talvez seja uma das coisas mais humanas já escritas, porque ninguém sobrevive sozinho emocionalmente. Segundo estudos de Harvard sobre felicidade humana, o fator mais importante para uma vida feliz não é o dinheiro, fama ou sucesso. São relações humanas profundas. Pessoas, conexões, pertencimento. E Haikyuu é exatamente sobre pertencimento. Sobre encontrar pessoas que fazem você querer continuar. Oikawa talvez seja o personagem mais humano de todos. Porque ele não é um prodígio. Ele vê gênios ao redor dele o tempo inteiro. E mesmo assim continua treinando até destruir o próprio corpo. Isso é cruel. Porque muita gente vive exatamente assim.
tentando competir com pessoas que parecem naturalmente melhores, e isso cria uma pergunta dolorosa. O esforço vale a pena mesmo, quando talvez nunca seja suficiente? Haikyuu não responde isso diretamente, mas talvez a resposta esteja no próprio Oikawa, porque ele continua, e às vezes continuar já é uma forma de coragem. A verdade é que o anime inteiro fala sobre pessoas tentando encontrar valor em si mesmas. Nishinoya encontra isso protegendo os outros. Tsukishima encontra ao finalmente se permitir sentir paixão. Kageyama encontra ao confiar. Hinata encontra ao nunca desistir de voar. E talvez nós também estejamos procurando isso. Um motivo, um lugar, uma prova de que nossa existência significa alguma coisa. Existe uma frase implícita em Haikyuu que parece atravessar todos os episódios. Você ainda não chegou no seu limite. E isso mexe profundamente com quem assiste, porque muitas pessoas desistiram cedo demais de si mesmas. Desistiram porque cansaram, porque foram machucadas, porque ninguém acreditou nelas, porque crescer doeu. Mas Haikyuu olha diretamente para essas pessoas e diz: continue. Continua treinando, tentando, errando. Continua vivendo. Porque talvez existir seja exatamente isso. Continuar pulando, mesmo sem garantia de vitória. Talvez o mais bonito seja que o anime nunca romantiza a perfeição. Os personagens sentem inveja, raiva, frustração, desespero. Eles são humanos. E justamente por isso conseguem tocar tantas pessoas. Porque no fundo, todo mundo está cansado de personagens perfeitos. As pessoas querem se sentir compreendidas. Querem olhar para uma tela e pensar: alguém entende o que eu sinto. E Haikyuu entende. Entende o vazio de crescer, o medo da comparação, o peso das expectativas, a dor de perder. Mas acima de tudo, entende a esperança. Não aquela esperança fantasiosa que tudo dará certo, mas a esperança humana, a esperança de continuar mesmo quando nada parece garantido. Talvez seja isso que Hinata representa. Ele não é apenas o garoto pequeno jogando vôlei, ele é a parte de nós que ainda quer acreditar. A parte que ainda sonha, a parte que ainda olha para algo impossível e mesmo assim escolhe correr na direção daquilo. E honestamente, talvez seja isso que signifique estar vivo. Não vencer sempre, não ser perfeito, não ser o melhor, mas continuar tentando alcançar algo muito maior do que você. Mesmo com medo, mesmo quebrado, mesmo cansado. Porque no fim das contas, Haikyuu nunca foi sobre vôlei. Foi sobre humanos. Humanos tentando encontrar sentido dentro do caos da juventude. Humanos tentando descobrir quem são. Tentando tocar o céu por alguns segundos antes de cair de novo. E talvez seja por isso que tantas pessoas terminam esse anime em silêncio. Porque em algum lugar entre os saques, os gritos e os jogos, eles perceberam que também estavam tentando pular a vida inteira. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like, compartilha com algum amigo, comenta alguma ideia de vídeo que você tem, não só de Haikyuu, mas sobre outros animes. Se inscreve no canal para mais, e eu tenho um livro de poesias, se você se interessar, o link tá na descrição ou na minha bio. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.